Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Responsabilidade. Você já praticou bem hoje? Não? Acha que está cedo? Aqui você vai ver que não existe tempo, hora, classe social, hierarquia, sexo, idade ou qualquer outra classificação para que você seja adepto da solidariedade. Ser do bem é fazer o bem. E é sobre isso que vamos falar. Então fica aí ligadinho que a gente volta já já. Porque hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora em odontologia e professora associada da Universidade Federal Fluminense, Luiz Leal, e o deputado estadual licenciado e atual secretário de Agricultura e Pecuária, Cristino Áureo. Que prazer recebê-los. Gente do bem, né? Sem dúvida. A gente tenta, né? Você, Luiz, que é dentista, que está dando o prazer de ver a primeira vez aqui no nosso programa, você não quis só se ater à sua profissão, né? Você quis promover práticas e ações que melhorassem a vida de pessoas, você quis se envolver em projetos sociais, contribuir para fazer um mundo melhor. Conta pra gente. Então, eu tive essa oportunidade, né, porque eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, e através do alunado, né, desse contato com o alunado, com a responsabilidade de gerar pesquisa, e enfim, e eles sempre procuram, são muito curiosos, eu tive essa possibilidade de, através desse canal, chegar a dar a experiência através da pesquisa e uma contribuição social a vários polos que necessitam dentro da odontologia. Então isso é um prazer enorme. Muitas pessoas acham assim, você tem um maior retorno, né, econômico no consultório e etc. É verdade, mas eu acho que o retorno que você tem pessoal, né, o seu crescimento como pessoa, como cidadão, e, enfim, e a resposta disso na sua vida é muito mais, assim, vamos dizer assim, importante do que só a parte econômica. E ontem mesmo, lá na universidade, e a primeira frase que eu disse assim, olha, se vocês estão na área de saúde, vocês aprendam a se doar. Não é só você pensar em ter o retorno financeiro. Isso é bacana, ótimo, né? Faz parte. Mas, se você não tem essa consciência de que você está numa área de saúde, de um país carente em várias situações, e que você está ali não só prestando aquele serviço obrigatório, você tem que dar um plus, aí eu falei, vai para o mercado financeiro. Viu que no testemunho, Cristiano, como ela é feliz de poder fazer o bem, né? Quer dizer, se todo profissional liberal, advogado, médico, dentista, todo mundo tiver essa atitude, eu acho que a gente vai aumentar ainda mais essa corrente que está ficando cada vez mais grossa, a corrente da gente do bem, né? É verdade. O que a doutora Luiz está colocando aqui, que eu acho que é uma situação que sempre aparece aqui no programa e todas as vezes a gente comenta, que é a satisfação que essa doação permite que a gente tenha. E é uma doação que tem mais impacto do que a doação de recurso financeiro. Porque eu estou cansado de ver obras sociais e trabalho nessa área que tem muito recurso financeiro. Às vezes são bem estruturados e tal, mas falta o principal porque não tem alma, não tem essa dedicação. E é muito legal também ver uma universidade como a UF, né? Eu tenho a satisfação de ter me formado lá também, né? E a Fluminense, ela é uma universidade, assim, bastante inserida na comunidade de Niterói e hoje também muito presente no estado, porque a UF tem cursos à distância e cursos presenciais em muitos municípios do nosso estado. Então, é uma universidade que conseguiu se interiorizar de uma maneira muito importante. E ter esse trabalho social desenvolvido, claro, por uma iniciativa muito mais da pessoa, mas também tendo o suporte da universidade, é uma coisa muito boa, porque a maioria das boas experiências no mundo dizem assim, quando um aluno vai para uma universidade pública, ele, ao se formar ali, numa universidade que não precisa ser paga, que os impostos estão pagando, o custo de manter aquela universidade, eu acho que devia fazer parte da consciência de cada um, você ir para a sociedade, devolver sob a forma de serviços, aquilo até que você recebe como um ensino público gratuito. É mesmo. Né? Eu defendo a universidade pública e gratuita, mas também defendo a responsabilidade que cada um de nós tem
de depois retornar para a sociedade isso, e não simplesmente cada um ir cuidar da sua vidinha, ganhar seu dinheirinho, botar no bolso, enquanto a sociedade está pagando um preço de ser um país muito desigual. Então, eu acho parabéns, Luiz, porque realmente eu fico feliz de ver, não só a universidade, né, mas principalmente ver a pessoa dela e o grupo fazendo isso. Conta alguma ação pra gente. Eu tenho vários projetos, né? Porque os alunos vêm me procurar e eu trabalho na área de materiais dentários, que é uma área muito vasta na odontologia, que é a química dos materiais que vão na cavidade bucal e etc. E aí a gente lida com biomaterial, com genética e vários campos. Então comecei isso aí num congresso que eu fui há muitos anos atrás, e uma ex-aluna minha estava fazendo doutorado em Pittsburgh. E nós começamos a fazer um link entre um hospital de anomalia crâniofacial do estado do Rio de Janeiro E Pittsburgh. E a Universidade Federal Fluminense. Olha, deu uma coisa maravilhosa, um resultado fantástico. Por quê? Porque a gente conseguiu, esse hospital estava sendo iniciado no estado do Rio, e você sabe que a anomalia crâniofacial é lábio leporino, fenda palatina, é uma das maiores em número de anomalia congênita de recém-nascidos. Então, é muito alto. 20 mil, mais ou menos, a demanda reprimida no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 20 mil casos aqui. E a gente não tinha o quê? O mapeamento de onde essas crianças nascem, por que elas nascem assim, enfim. E o que fazer também, né? Que tipo de orientação dá para as mães, sobretudo nas classes baixas, né, Cristina? Claro. Então, o que aconteceu? A gente começou pelo início, pelo zero. Vamos mapear, porque o que se tinha, na verdade, era um dado do Centrinho de Bauru, de São Paulo. E aí a gente começou, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um levantamento no estado para saber como é que está esse nascimento, como é que está esse registro, porque tem isso também, né? A criança nasce e aí não tem um registro adequado de que ela nasce com anomalia crâniofacial. E aí como é que você faz? Né? Você manda para o CTI, o que você faz com aquela criança? Porque aquilo tem que ser registrado, enfim. E a gente começou esse trabalho junto com a Universidade de Pittsburgh, junto com a Universidade Federal Fluminense, através da agência de fomento da FAPERJ, né, que a gente tem que colocar aqui uma senhora ajuda, né, para a gente conseguir fazer a pesquisa. E isso deu assim um resultado muito positivo no sentido do quê? No sentido de que a gente percebeu que ainda há uma notificação deficiente desse tipo de patologia hoje no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Então você tem os municípios, nós percorremos os municípios, as 152 maternidades ligadas ao SUS, que seriam, assim, teriam obrigatoriedade de comunicar, de notificar. E a gente viu que ainda há muita coisa a se fazer nesse ponto. Então a gente começou a fazer, começamos por aí, fomos trabalhando em várias outras áreas, enfim, em várias outras ações dentro desse campo da anomalia crâniofacial. E depois fomos para materiais de laboratório de genética, para ver também quais são as causas, porque é uma doença multifatorial, entendeu? Para identificar as causas, junto com o Pittsburgh, e aí... Fundamental, né, Cristina, a gente ter acesso à informação que ela está dizendo, porque você, então, que viaja pelo interior inteiro, que vai a cada município, maior e menor que há, a gente vê o grau de desinformação, né? As pessoas nascem com esse tipo, por exemplo, lábio leporino, essa fenda, como é que chama? Lábio leporino. Pois é. E a pessoa nem sabe o que é, né? Quer dizer, o neném mama na mãe e o leite sai. Não é assim que funciona? Porque às vezes ele tem comunicação. Fechamento inadequado, né? Do palato, né? Que é essa parte do céu da boca e do lábio mesmo, né? Do lábio, a formação da gengiva, enfim. Leporino vem de lebre, né? É isso? Leporino originalmente sim, né? O termo em função de uma característica, né? De levantar a frente, né? Por aí. Mas o mais interessante disso tudo é ver, assim, a desinformação ainda hoje, no segundo estado mais rico da Federação Brasileira, que é o estado do Rio, a gente ainda vê muitos núcleos de ausência completa de acesso à informação. Muitas vezes porque não tem pré-natal, ou pré-natal é deficiente, isso no âmbito de muitas comunidades ainda na região urbana,
de muitos núcleos na zona rural. Então, à medida que você tem programas de saúde da família e você tem produção de pesquisa na universidade, mas uma pesquisa mais voltada para a aplicação prática, né? O que, às vezes, a pesquisa muito pura, que é necessária, porque é dela que surgem todos os avanços que depois se transformam em coisas muito objetivas e concretas, mas a pesquisa muito pura, ela não consegue dar a resposta na velocidade que nós precisamos. Então, muitas vezes um trabalho que surge assim, voluntariado, a partir de uma necessidade constatada na população, acaba também produzindo um resultado de pesquisa muito melhor. Porque ao invés de você ficar pesquisando a partir daquilo que você supõe ser um problema, e às vezes eu encontro no ambiente das universidades e tal, muita coisa assim, onde da cabeça do pesquisador é que surge a indagação, ao invés de ser o caminho contrário, a partir de um problema concreto, você vem traçando uma linha de pesquisa. Eu faço isso, eu digo isso porque também já fui pesquisador, já atuei na universidade, né? Minha pós-graduação feita na Universidade Federal Fluminense, já fui pesquisador lá na UF, e sempre vi que a gente precisa buscar esse sentido. Inclusive, a doutora Luísa citou aqui a FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio. É muito importante que a gente diga isso, ela é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. E eu tenho conversado muito isso com o secretário Alexandre Cardoso. No âmbito da nossa área de agropecuária, por exemplo, né, onde a FAPERJ tem uma presença também, financiando a pesquisa e tudo mais, tem lá a Pesagro, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária, nós temos cada vez mais que selecionar a pesquisa para que ela venha ao encontro dessa questão. A FAPERJ tem um orçamento que é X% da arrecadação do Estado. Então isso é dinheiro de imposto. Isso. Se é dinheiro de imposto, tem que ser revertido. Tem que reverter de alguma maneira. Então, assim, ela financia a pesquisa, os bolsistas da universidade, né, os pesquisadores de todos os níveis, e depois a gente tem que enxergar um produto. Porque eu acho que isso é que é fundamental, e no que a doutora Luísa está colocando aqui, é você depois dizer, olha, eu pude retornar num convênio com uma universidade estrangeira e tal, esses resultados nos ajudaram a tomar alguma decisão a favor da população. Isso. Seja para fazer prevenção, seja para encontrar uma técnica melhor, cirúrgica que seja, ou até evitar que um problema, digamos, se você sabe que a consanguinidade provoca determinado tipo de anomalia. Exato. Sendo bem claro aqui, porque o programa é um programa que atinge todo mundo, né? A consanguinidade, quando a gente fala, há pessoas que quando casa primo, aí a criança nasce doente, nasce com um problema. Se a doença genética, ela está associada a um fator que se juntar dois parentes, aquele gene que está presente ali, vai dobrar? Se manifesta, certamente vai acontecer com uma probabilidade muito grande. Em quantos filhos forem, vai acontecer um problema. Não estou dizendo que seja esse o caso da doença que foi focada aqui, mas quando um pesquisador chega à conclusão de que a consanguinidade está associada àquilo, então é lógico que se duas pessoas se casaram e pertencem ao mesmo núcleo familiar, são primos, ainda que próximos ou distantes, isso deve fazer com que essas pessoas pesquisem um pouco mais suas chances de terem problemas nessa área. Então, acho que toda pesquisa, ela, quando é bem orientada, ela serve para alguma coisa, ela acaba gerando um procedimento. Então, acho que essa linha assim, de juntar voluntariado, apoio da universidade, isso nos dá a chance de fazer com que o bem seja exercido da maneira mais eficaz. Aproveitando a sua colocação, eu queria dizer também da importância das agências de fomento. Sim. Porque hoje os alunos são muito movidos a essa bolsa de iniciação científica. Que as agências... Explica para quem está em casa o que é agência de fomento, né? Já que a gente vai falar fácil, vamos falar fácil geral. É uma agência responsável por financiar, né, essa pesquisa que não tem assim, um retorno financeiro. Então seria a fundo perdido, né, como fala. Então, e o que ele falou também é muito importante, que a partir de uma determinada data, acho que do secretário Alexandre, é que esse percentual foi realmente repassado
para a FAPERJ. Então, o que aumentou assim, o número de incentivo à pesquisa? de iniciações científicas